aí, mulher, tudo bem? Meu nome é Jéssica. Eu te ajudo a alcançar segurança na atuação previdenciária, mesmo sem ter experiência. Hoje nós vamos falar de coisas que vocês gostam, que é benefício, tá? Então, vamos lá. Benefício de prestação continuada, nosso assunto de hoje. Eu sei que assim é campeão de casos. Vocês adoram quando eu venho falar aqui sobre requisitos de benefício, mas hoje o nosso vídeo ele vai um pouco além do que isso, tá? Então, daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Fica tranquila e fica comigo até o final desse vídeo, que vai ser um prazer bater esse papo com você hoje. Eu sempre começo falando aqui, né? A gente sempre começa o vídeo tratando os benefícios que você vai ter se assistir o vídeo até o final. Sim, Jéssica, é um padrão. Você só começa assim, é o meu hábito, ok. Só que hoje, esses 3 benefícios que eu vou listar para você, um deles é um benefício super especial, sabe? É uma coisa que eu não venho aqui dizer pra você todo dia, sabe? Eu gosto de fazer isso porque você precisa saber o que eu tô trazendo pra você, o que isso vai mudar a sua vida. Então, hoje, na verdade, eu vou citar, assim, 3 benefícios, mas o último deles é super especial, então segura aí. Bom, primeiro, e é o básico, né? Você vai sair desse vídeo entendendo os requisitos para concessão do benefício de prestação continuada. Mas, para além disso, aqui você também vai entender como encontrar respostas quando você tiver dúvidas com relação a esse benefício. Então, eu vou te explicar lá no final do vídeo. Se você surgiu uma dúvida, estou aqui fazendo o processo, surgiu uma dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou procurar quem? Aonde eu vou ler? O que eu vou procurar? Então, eu vou te ensinar, eu vou te falar onde você vai buscar essas respostas, tá? E, por fim, se você assistir esse vídeo até o final, se você conseguir aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui, você vai ter a chance que não é qualquer profissional que tem, que é de mudar a vida de uma família. Eu sei que no benefício previdenciário, né, trabalhando aqui, é muito comum que a gente se acostume e não perceba mais isso. Mas a verdade é que os benefícios previdenciários, naturalmente, eles têm o condão de mudar as famílias, mudar, transformar a vida e a realidade daquelas famílias. Mas no benefício de prestação continuada, isso é ainda mais importante. Porque essas famílias, elas se encontram em estado de miserabilidade, estado de vulnerabilidade social. Então, seu trabalho é o que vai garantir o alimento na mesa de crianças, de idosos, de uma família inteira. E isso é extremamente fundamental, porque aplicando o que você vai encontrar aqui nesse vídeo, você vai conseguir fazer um processo de benefício de prestação continuada e vai conseguir mudar a vida de uma família. E isso, para mim, só isso já valeria qualquer coisa que eu precisasse fazer para estar aqui com vocês hoje. Tá? Bom, e por que eu resolvi falar sobre isso, afinal de contas? De onde veio a ideia? Por que falar sobre BPC? Afinal, se você der uma pesquisada rápida aí no Google, você vai achar um monte de vídeos. Se você olhar aqui no YouTube, você vai achar um monte de vídeo de gente falando sobre isso. Mas a verdade é que uns dias atrás eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram e eu acabei fazendo uma sequência. No geral, a pessoa queria descobrir, né, o que era incluso para renda, para o cálculo de renda do BPC. Eu acabei fazendo uma sequência lá nos stories e através dessa sequência eu recebi várias dúvidas no direct, várias mesmo, um monte de gente fazendo, mas Jéssica, mas e assim? Mas Jéssica, aprendi isso aqui na pós-graduação. E eu falei, isso aí não é verdade não. Então, a partir disso, a partir dessa quantidade de dúvidas que eu recebi, eu falei, não, eu acho que tá na hora da gente, de uma vez, gravar um vídeo de benefício de prestação continuada lá pro nosso canal no YouTube, para conseguir explicar mais a fundo como que funciona esse benefício. Mas antes da gente, de fato, começar a falar sobre benefício de prestação continuada, antes de eu te ensinar o que é o benefício, eu queria desmistificar uma coisa. Vocês sabem que eu tô aqui para isso, né? O que eu mais adoro fazer é desmistificar as coisas que as pessoas acreditam por aí. No meio dos previdenciaristas, e até fora também, existe uma crença de que aquela pessoa não vai ter condição de pagar o advogado. Afinal, ela não tem dinheiro nem para se sustentar, por isso que ela está requerendo um benefício previdenciário. E aí muitas pessoas, elas desanimam de trabalhar com benefício de prestação continuada, acreditando que aquelas pessoas não vão ter condições de pagar o advogado no final das contas. E outras ainda acabam cobrando mais barato, cobrando valores irrisórios quando fazem, por acreditar que não é justo fazer aquela cobrança. Então eu queria desmistificar com você esses 2 pontos. O primeiro, sob o argumento seguinte de que, de todos esses anos que eu venho trabalhando com o direito previdenciário, uma coisa que eu notei é que o cliente do benefício de prestação continuada, ele é o cliente mais
grato que você vai encontrar na sua carreira. Porque aquela pessoa ela não estava contribuindo para o INSS, ela não tinha nenhuma perspectiva de renda, ela estava ali numa situação extremamente grave e foi você a pessoa que falou, olha, dá para pedir o benefício X. E aí, a partir desse conhecimento que você tem e que você aplicou para o caso daquela pessoa, a pessoa vai conseguir um benefício de um salário mínimo. Então, ela passou de uma renda de R$0 para uma renda de R$1.212 em 2022, que vai aumentar no ano seguinte. Então, o que eu estou te dizendo é que essa pessoa ela vai ser eternamente grata a você por aquele trabalho que você prestou para ela, porque você de fato vai mudar a vida dela, tá? Então, não, normalmente a gente não tem trabalho para receber dessas pessoas, tá? Então, se você fizer a cobrança de forma correta, se você souber aplicar as técnicas de fechamento de contrato, sim, é possível faturar e faturar muito bem com benefício de prestação continuada. Inclusive, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo, porque se você não assistiu ainda ou não viu ainda, aqui no canal a gente tem um vídeo específico sobre técnicas de fechamento de contrato e sobre como cobrar honorários. Eu vou deixar o linkzinho aqui de como cobrar honorários para vocês, para que vocês consigam, descobrir aí como que eu faço para cobrar os meus honorários aqui e não ter trabalho para receber depois, tá? Bom, e a segunda coisa que eu queria desmistificar é que há necessidade de cobrar mais barato. A verdade é que a imensa maioria dos benefícios previdenciários, ela gira em torno de um salário mínimo. Então, se não é um salário mínimo, é R$1.300, R$1.400, a imensa maioria, tá? Então, quando você vai cobrar de um benefício de prestação continuada, muitas advogadas ficam, poxa, mas só vai receber um salário mínimo. Sim, mas aquele salário mínimo que ela está recebendo, na verdade, antes ela não recebia nada. Então, é o seu trabalho que está acrescentando um salário mínimo na vida daquela pessoa. Então, você não precisa achar que tem que cobrar menos porque o benefício é de prestação continuada. Eu recebo muito essa pergunta, mas Jéssica, você cobra a mesma coisa para BPC? Sim, cobro. Mas as pessoas pagam? Sim, pagam. E pagam felizes e pagam sorrindo, porque sou eu quem tá resolvendo a vida delas, tá? Então não precisa ficar com medo, pode cobrar a mesma coisa que você cobra para um benefício previdenciário, tá? Tá bom, Jéssica, agora que eu já entendi isso aí, já entendi que é legal, que o benefício de prestação continuada é um trabalho de verdade, que eu posso me aprofundar nesse tema, porque dá para eu me sustentar e também mudar a vida de outras pessoas. Eu quero entrar nessa área, então me ensina aí, o que é de fato o benefício de prestação continuada? Ele é um benefício assistencial pago a pessoas idosas ou pessoas com deficiência que não possuam meios de prover a subsistência da sua própria família ou de si próprios. Jéssica, entendi nada, você me deu um conceito que eu já li aí no Google. E aí? Vocês sabem que eu não trago conteúdo de Google pra cá, né? Porque Google você vai lá, pesquisa e tá tudo certo. Eu quero desmembrar cada uma dessas partes desse conceito com você. Então vamos começar. Benefício assistencial. O benefício de prestação continuada é um benefício de caráter assistencial. O que isso significa? Que o cliente ele não precisa estar contribuindo para o INSS, porque esse não é um benefício previdenciário. Para quem não sabe, a Seguridade Social ela se divide em 3 subcategorias, que é a saúde, a previdência e a assistência social, tá? Então, o benefício de prestação continuada ele está dentro dessa terceira categoria que eu mencionei para vocês. Então, não há necessidade do cliente estar contribuindo para o INSS. Então, essa é a primeira coisa que você vai olhar. O cliente está contribuindo? Não está. Qual o único benefício que ele vai ter direito se ele não está contribuindo? É o benefício de prestação continuada, tá? Claro, tem umas exceções aí, mas a gente não vai falar disso agora para não confundir a sua cabecinha. Certo, Jéssica, ele é pago para quem? Ele é pago para pessoas idosas, e aí eu vou fazer outra pausa aqui para te explicar o que são as pessoas idosas. Segundo o Estatuto do Idoso, que você deve ter estudado lá na faculdade, se não estudou é porque falta essa aula, o idoso é aquela pessoa com mais de 65 anos. Jéssica, e a mulher? Não tem redução de idade para mulher, isso aqui não é benefício previdenciário, não confunda as bolas, ok? Então, o idoso aqui, o termo idoso, vai seguir o estatuto do idoso mesmo, que é a pessoa com 65 anos ou mais. E a pessoa com deficiência é aquela pessoa com impedimento de longo prazo para o trabalho ou para a convivência autônoma. E esse longo prazo, ele precisa ter mais de 2 anos. Então, eu não posso simplesmente ver, tem uma doença aqui, mas essa doença eu vou me curar em 6 meses.
Tá, se você vai se curar em 6 meses, então ele não ultrapassou o critério de longo prazo, ok? Essa deficiência, ela pode ser sensorial, intelectual, mental ou física, tá bom? Então, são 4 questões aí que podem ser trabalhadas dentro do critério de deficiência. E agora, eu vou fazer uma pausa bem gigante. Então, imagina uma pausa gigante. É isso que nós vamos fazer agora. Para eu te dizer o seguinte, você não é médica. Eu sei que eu já repeti isso aqui e eu vou continuar repetindo até isso entrar na sua cabecinha, tá? Então, não vá fazer a exclusão de, essa doença é deficiência, essa doença não é deficiência. Você não é médica, você não tem que saber isso. O que você tem que saber é, isso aqui é um impedimento para o trabalho ou para a convivência de longo prazo? É. Beleza. Se eu acho que é, então cabe entrar com a ação se ele preenche os outros requisitos, tá bom? Porque, gente, eu já vi muitos casos em que eu falava, nossa, não acredito, esse benefício aqui não vai ganhar. Aí chegava lá, o médico concedia. Ou eu via outros que eu falava, nossa, esse daqui não tem como o médico negar que isso aqui é uma deficiência. E aí chegava lá, o médico negava. Então, não somos médicos, não sabemos o que passa na cabeça dos médicos e a gente precisa entrar com a ação para saber de fato se a gente vai ganhar, tá? Então não fica aí na preguiça de, não sei, isso não cola aqui em BPC, tá bom? Assim como não cola em auxílio-doença também, eu já falei para vocês sobre isso em outro vídeo. E a última parte lá do conceito que eu falei para vocês. Então, eu falei que, olha, o benefício de prestação continuada é um benefício assistencial pago a idosos ou pessoas com deficiência que não possuam meios de prover a subsistência de si próprios ou da sua família, tá? Então, o que é não possuir meios de prover? A pessoa precisa comprovar o estado de miserabilidade ou de vulnerabilidade social, ok? Preciso de fato comprovar aí a pobreza, tá? Jéssica, como é que eu faço? Que critério é esse? É a renda per capita. Então, a renda, ela precisa ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Jéssica, e se eu tô aqui sentada na minha mesa, analisando o processo do cliente e não, ele tem uma renda um pouquinho maior, tem R$50 maior do que a renda de 1/4. E aí, o que eu faço? Calma, não dispensa esse cliente ainda. Segura aí que no final do vídeo eu vou te explicar o que você precisa fazer para afastar esse critério objetivo aqui, tá bom? Certo. Além disso, então, fiz essas comprovações, tem aí a deficiência ou tem aí a idade, né, avançada. O que eu vou precisar fazer agora? Verificar se o cliente tem inscrição no CAD único para acessar qualquer benefício do governo federal, qualquer benefício de transferência de renda ou benefício assistencial. A inscrição no CAD único, ela precisa ser feita e precisa estar atualizada há menos de 2 anos. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai ver se o cliente já tem? Você vai entrar lá no Google mesmo, vai jogar CAD único, já vai vir o link direto para você fazer essa consulta, tá? Verifica também se ele está atualizado há menos de 2 anos e mais do que isso, se aquelas informações que estão constantes lá batem com aquilo que o cliente está trazendo para você, porque é muito comum o pessoal do CRAS colocar assim informações aleatórias lá no CAD único da pessoa, tá? E o grupo familiar, Jéssica, como que eu vou fazer esse cálculo da renda per capita? Como que eu vou descobrir quem faz parte aí desse grupo familiar, dessa per capita aí? Quem é a cabeça que vai contar de fato? Bom, vai contar cônjuge ou companheiro, tá? Vai contar filhos e aí na categoria de filhos a gente vai incluir também os enteados, tá? Vai incluir pais e aí também entra nessa categoria os padrastos e as madrastas. Vai incluir irmãos solteiros e menores tutelados. Jéssica, tio não entra? Não. Neto não entra? Não. Avô não entra? Não. Então, muita atenção na hora de fazer isso, porque às vezes tem outras pessoas que moram ali, mas elas não fazem parte do grupo familiar. A legislação ela é muito específica com relação a isso. Então, se você não está com papel e caneta na mão anotando isso, eu sugiro que você pause esse vídeo, pegue papel e caneta e anote isso e deixe um lugar bem visível para você consultar na hora de fazer o atendimento ao seu cliente, tá? E o cálculo da renda, o que vai entrar para fins de cálculo de renda do benefício de prestação continuada? Jéssica, pelo amor de Deus, não consigo entender. O que você vai fazer? Você vai somar toda a renda, tudo que tiver disponível ali, você vai somar e vai fazer a divisão por pessoa dentro desse grupo familiar que eu acabei de falar para você. E o que vai entrar para esse fins de renda? Bom, vai entrar salários, proventos, pensões,
pensões alimentícias, benefícios de previdência, seja ela pública ou privada, tá? Então, benefícios previdenciários entram aqui. Seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos de trabalho não assalariado. Então, às vezes a pessoa não trabalha como CLT, mas ela tem outros rendimentos. Então, sim, esses outros rendimentos vão entrar. Exemplo, Jéssica, aluguel. Aluguel vai entrar aqui nessa categoria de rendimentos não assalariados. Rendimentos do mercado informal ou autônomo. Então, por exemplo, se você tem a cliente, aí ela é manicure, ela entra aí com R$300 por mês. Esses R$300 vão entrar para o cálculo da renda. Além de rendimento oferido de patrimônio e também renda mensal vitalícia. Esse renda mensal vitalícia é um benefício bem antigo, tá? Mas ainda existem pessoas que recebem. Então, se você encontrar, seu cliente estiver recebendo renda mensal vitalícia, esse valor, né, entra também para fins de cálculo do BPC, tá? Tá, Jéssica, mas tô aqui até agora, tô esperando, pelo amor de Deus, porque você falou que ia me explicar como eu vou encontrar as respostas para as perguntas que eu, porventura, venha a ter no meio do caminho. Como que eu faço? Então, a primeira coisa que você vai fazer, e isso vale para qualquer coisa dentro do direito previdenciário, você vai buscar a legislação que fala sobre aquele assunto. No nosso caso, é a Lei 8.742 de 1993, que é a nossa famosa LOAS. Então, é daí que vem o apelido aí desse nome do BPC, que muita gente chama, né, do benefício de LOAS. Então, por quê? Porque o nome da lei que institui o benefício de prestação continuada, na verdade, é a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Então, vem daí esse apelidinho que o benefício ganhou aí com o passar do tempo, tá? É uma lei já bem antiga, mas ela tem um decreto, e é nesse decreto que a mágica acontece. Então, sim, você precisa ler a lei? Precisa, mas é no decreto que você vai encontrar a maioria das respostas para suas perguntas, porque ele é muito detalhado, tá? O decreto é o 6.214, ele é de 2007, então é o decreto do LOAS, né? Ele vai trazer aí essas questões da renda que eu falei para vocês, quem entra para fins de grupo familiar, o conceito do benefício. A verdade é que todo esse vídeo ele é embasado no decreto do LOAS. Então, tudo que eu estou explicando aqui para vocês tá lá nesse decreto. Se você quiser, dá uma olhada lá depois e confere. E se ao longo do caminho surgir uma dúvida, Jéssica, não sei, tô olhando aqui, mas eu não lembro se isso aqui entra ou não entra para fins de renda. Corre lá e procura renda. E aí você vai achar o artigo e é super fácil de fazer isso, tá? Então é assim que você vai fazer na maioria dos casos. Então, benefício previdenciário, bateu a dúvida, primeiro vai olhar a lei. Lá tem a maioria das respostas. Antes da gente ir para o nosso resumão, eu queria te pedir, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte e aproveita e se inscreve. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. A gente tem colocado vídeos aqui todo santo dia para vocês e tem sido muito legal a interação de vocês aqui comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa, quiser deixar nos comentários, fica à vontade, eu tô sempre por aqui, não fica um comentário nesse lugar sem responder, tá? Às vezes eu demoro 2 ou 3 dias, mas eu venho, tá? Então, é isso. E se você quiser ter um contato um pouco mais perto, né? Quiser ver a Jéssica todo dia, entender, aprender mais sobre direito previdenciário, eu tô lá no Instagram todo santo dia também, fazendo stories, produzindo conteúdo, levando conteúdo pro feed também. Então, conteúdo é o que não falta. Se você tá aí com a ideia de se especializar em direito previdenciário, começa por aí, começa pelo conteúdo gratuito, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vou deixar o meu arroba aqui do Instagram, aqui embaixo, tá? É o arroba jessicamoreto.prev. Eu tô te esperando lá. Aproveita, vai lá no meu direct, me conta se você veio aqui do YouTube, que eu vou adorar conversar um pouquinho com você, tá? Então, vamos lá para o nosso resumão, para você entender tudo que a gente conversou aqui nessa aula hoje. Então, primeiro, a gente entendeu que o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, ou seja, ele está ali na categoria de assistência social da nossa Seguridade Social, né, que é dividida em 3 categorias, que é saúde, previdência e assistência social. O benefício ele está aqui e, portanto, ele não exige contribuições ao INSS. Ele é pago à pessoa idosa, então, segundo o Estatuto do Idoso, pessoa idosa é aquela com 65 anos ou mais, tanto homem como mulher, não faz diferença aqui pra gente.
Você também entendeu a questão da deficiência, que você não precisa ficar aí dando uma de médico, de doutor e avaliando se a pessoa é ou não deficiente. O que você precisa saber é se há algum indício de algum impedimento de longo prazo, e longo prazo a gente vai entender como se fossem 2 anos, tá? Então, 2 anos a mais é impedimento de longo prazo, ok? A gente entendeu também que há necessidade expressa de inscrição no CAD único, tá? Então, o CAD único ele precisa estar feito, precisa estar atualizado. Então, lembre-se sempre de conferir, porque o CRAS dá uma de maluco e de vez em quando coloca um monte de coisa lá que não existe, ok? Por fim, você entendeu como que é feita a composição do grupo familiar e também como que é feita a composição da renda. Isso ajuda muito na hora de fazer o cálculo e de entender se aquele cliente tem ou não o direito àquele benefício. E por fim, como eu prometi, a respeito da regra objetiva de 1/4 do salário mínimo, né? Eu falei um pouquinho também sobre a questão da vulnerabilidade social e que a regra objetiva é que a pessoa precisa ter, né, a família precisa ter uma renda per capita igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo. Mas assim como todas as outras regras objetivas aqui, o que você precisa saber? O juiz ele tem autonomia para fazer o afastamento dessa regra objetiva, desde que você consiga comprovar a vulnerabilidade social. Esse é um quê desse benefício que, assim, ele é feito mágica, sabe? Se você consegue fazer essa comprovação, é muito provável que o juiz conceda o benefício, ainda que não atinja um requisito objetivo da legislação, porque ele tem essa autonomia de fazer esse afastamento, ok? Então, se o seu cliente, porventura, foi aí, você viu, mas ele consegue te comprovar por meio de documentos, dos gastos familiares, que aquilo ali não chega nem perto de manter a subsistência da família, você pode sim pedir o afastamento dessa regra objetiva, ok? É isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula e eu encontro vocês na semana que vem.